Olá, como é que você está se sentindo? Você está feliz com a sua vida? Você por acaso em algum momento da sua vida já sentiu depressão, tristeza absoluta, vontade de não mais existir, vontade total de morrer? Talvez você nem saiba ou também não tenha consciência, pessoas que estejam ao seu redor estejam sofrendo de depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem quadros depressivos no mundo. O Brasil é o primeiro país da América Latina com dados depressivos. Praticamente 6% da população brasileira, equivalente a 11,5 milhões de pessoas, sofrem de depressão. E essas pessoas tentam suicídio, sendo que suicídio é a terceira causa maior de mortes no Brasil, devido à depressão, muitas vezes. E pessoas entre 19 a 29 anos é o segundo maior causador, onde a primeira são acidentes, segundo agressões, terceiro suicídio, ou segundo. 20% são mulheres, 12% são homens, ou seja, isso aflige mais as mulheres. E por que eu tô falando sobre isso? Meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga, master coach, trabalhei com desenvolvimento de líderes, times e organizações na busca de seus propósitos maiores e de grandes resultados, aonde é necessário ter muita vontade, muita energia, muita disposição, o que muitas vezes é bem desafiador. Mas um quadro depressivo é um quadro muito crítico, porque existe muito preconceito em relação à depressão, existe um estigma social. Ah, isso daí é má vontade, é preguiça, é frescura, e não é. Não é porque existe um afastamento daquela pessoa, daquela vida em relação à sua essência. De acordo com os sintomas médicos, a depressão é uma alteração do humor depressivo. Então a pessoa está vivendo um estado de tristeza profunda, de autodesvalorização, baixa autoestima. É como se a vida se tornasse cinza, desprazerosa, sem cores, sem matizes. Não há vontade de acordar, não há vontade de sair de casa. É um desafio sair de casa. É isso que essas pessoas sentem. Elas sentem total falta de energia. Você está sentindo isso? Alterações do sono, alterações do apetite, dores no corpo, vontade de tomar constantemente medicamentos para que você relaxe muscularmente, mas não necessariamente isso é dor por causa de alguma coisa, talvez seja depressão. E como é que se diagnostica? A depressão, ela pode ser vista como algo estigmatizado pelo fato de não existir um exame clínico que vá lá e comprove que essa pessoa está com depressão. Ela precisa procurar um médico que diagnostique clinicamente este quadro. E este quadro é diagnosticado através da história da pessoa, o que está acontecendo. Então, nessa história se identifica um contexto biopsicossocial de um quadro depressivo. É claro que 40% dos quadros são hereditários, são alterações cerebrais, onde existe uma menor incidência de químicas que estão relacionadas à qualidade de vida, contentamento, alegria, como produção de endorfina, noradrenalina e outras substâncias responsáveis pelo bem-estar. Então é super importante procurar um médico psiquiatra, sim, para que ele medique. Sim, eu sou psicóloga, psicólogos não indicam medicamento, depende. Pode ser que 40% seja genético e precise sim de um medicamento, mas com certeza, principalmente os quadros depressivos, como os quadros de ansiedade também, mas aqui o objetivo é falar da depressão, é importante uma ajuda psicoterapêutica. Por quê? O médico vai medicar e esse medicamento vai melhorar a questão neurofisiológica. Só que, muitas vezes, essa depressão é resultado de um contexto de vida, de escolhas, de decisões que foram sendo tomadas, onde essa pessoa ela foi se afastando da sua própria essência, de quem ela é de verdade, e como consequência ela esqueceu do que ela veio fazer no mundo, ela esqueceu do seu objetivo aqui, e aí é como se ela não tivesse mais razão de viver e por isso o desejo de morte. Não necessariamente ela quer morrer de verdade, ela quer que morra aquela situação, aquele contexto, aquele esquecimento de si, e aí é por isso os graves pensamentos suicidas, mas na verdade ela está desesperadamente precisando reencontrar-se a si própria, e é lá dentro dela mesma que existe novamente a luz, a saúde, o resgate à essência e as respostas. Só que muitas vezes ela não consegue fazer isso sozinha, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma mão que puxe ela forte. E outro dado, que é um dado extremamente fantástico, que 90 a 95% das pessoas que procuram ajuda, um médico e um psicólogo ou um psicoterapeuta, elas encontram remissão. O que significa remissão? É um termo médico que significa que não existem mais os sintomas da doença.
Mas remissão no dicionário tem a ver com perdão, compaixão, misericórdia. Então é a cura. Porque curar-se significa resgatar o estado anterior, um estado de integridade, um estado de saúde, um estado de plenitude da alma. E é lá que existem as respostas da missão, é lá que existe o reencontro com os dons, com os talentos, com as capacidades de realização. Então é lá que está a vontade, é lá que está a vida, é lá que está a luz. E como eu faço para encontrar isso já aqui? Hipócrates, o fundador, o pai da medicina, dizia, e eu acho fantástico, quando um paciente procura, primeiro pergunta-lhe: você está disposto a desistir do que te adoece? Remissão é deixar ir. Você está disposto a deixar ir o que te adoece? Quais são as coisas que você está apegada, que você tem que abrir mão e deixar ir para que você novamente encontre a sua essência, seus dons, seus talentos, suas capacidades e resgate a sua vontade de viver? Só que um quadro depressivo, ele é tão caótico, existem tantas escuridões que é como se não existisse mais luz no fim do túnel. Então é preciso procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, para que você novamente se resgate a si próprio e volte à vida e a todos nós juntos buscarmos os nossos objetivos. Então meu vídeo de hoje ele tem esse objetivo. Lembrar você que 90-95% das pessoas que estão num quadro depressivo, elas têm chance de remissão, de curar-se, de perdoar, de ter compaixão consigo própria e resgatar a sua essência e novamente viver aquilo que veio viver aqui. Não desista. Por favor, procure ajuda. Esse é o meu recado para hoje. Se precisar, estou aqui, mas procure um psiquiatra, um psicólogo e resgate a você, resgate a sua luz, resgate a sua essência e novamente venha à tona. Muito obrigado e procure ajuda. Tem chance. Beijo grande.